Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, galera do Pro Enem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre um monte de coisa. Temos aí 10 exercícios pela frente. Vamos falar sobre Revolução Americana, vamos falar sobre Revolução Francesa. Enfim, galera, 5 questões de Brasil também. Então, vamos lá. E aí, tem alguém ansioso aí para mais tarde? Algum flamenguista aí? Eu não sei vocês, mas eu já estou aqui, filhão, ó. Um esquema preparado para daqui a pouco torcer no Mundial do Mengão. Mas agora tem que trabalhar, né, gente? Então, primeira coisa, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão da FUVEST. Vamos lá, galera. A entrega pacífica do governo ao adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade do governo em não usar os seus grandes recursos de poder na humilhação ou destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais no debate, feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia maior contenção geral, identificando de modo nítido esta mudança como um avanço da civilização. Norbert Elias, A Busca da Excitação. O processo histórico britânico ofereceu entre os séculos 17 e 19 modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles, é correto afirmar aqui. Então, assim, a gente tem um texto ali, todo cheio de blá blá blá, bem, né? De que a civilização chegou através do debate e do diálogo ao evitar estratégias de guerra, mas a verdade é que a Inglaterra passou por uma porrada de revolução, por uma porrada de guerra, inclusive guerras internas, para chegar a esse modelo aí de civilização que ele está dizendo. E a questão, no final das contas, é uma questão sobre a Inglaterra, né? Olha lá. Então, entre o século XIX, o que a gente pode falar? Então, vamos lá. Os debates acalorados do parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX, com a instauração do regime parlamentar. Bom, galera, aí tem um monte de coisa esquisita, né? Primeiro que, tipo assim, o que vai desencadear a luta social é o debate dentro do parlamento. Porra, parlamento burguês pra caramba, parlamento aristocrático, não está saindo mais, aristocrático. Então vocês acham que, vamos fazer greve, manifestação, paralisação, porque está tendo debates sobre a questão do operário? Não vai ver. Mas se isso ainda não te convencer, né? Aí fala assim, desencadearam lutas, foram apenas superados no início do século XIX. Mentira. Porque, na verdade, a gente consegue detectar que as primeiras grandes lutas sociais na Inglaterra começam justamente no começo do século XIX. E aí, quais são as duas principais lutas operárias da Inglaterra? Os quebradores de mão
chamados de ludistas, e os seguidores de William Lovett, que escrevia cartas ao povo inglês, o movimento cartista. Então, não está batendo nem século e nem movimento operário. B. Após o turbulento século XVII, o século XVII em inglês foi turbulento? Com toda certeza. Ah, por quê, professor? Primeiro, Revolução Puritana. Burguesia de Oliver Cromwell, apoiado por vários setores populares e até aristocráticos, contra os cavaleiros e a nobreza do rei. 9 anos de guerra civil, cortaram a cabeça do rei, Cromwell foi lá, mostrou o sangue para a galera, aí Cromwell assume, vira presidente e depois vira ditador. Desce a porrada na Irlanda, desce a porrada na Escócia, invade o país de Gales, faz um monte de guerra com todo mundo, aí ele morre. Aí volta a monarquia. E no final do século XVII, a gente tem a Revolução Gloriosa. Não foi uma luta armada, não foi uma guerra civil, mas foi uma invasão, né? Guilherme de Orange e a sua esposa Mary invadiram, e aí o rei fugiu com a sua esposa e seu filho, e por isso que a Revolução é gloriosa. A partir dali, você tem ali um rei coroado, como Guilherme III, uma rainha coroada, como Mary II, mas imediatamente esses dois soberanos tiveram que assinar o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, estabelecendo que a Inglaterra seria, naquele momento, até os dias de hoje, uma monarquia parlamentar, ou seja, quem manda ali agora é o parlamento. E os ingleses transformaram seu rei em servo e não em amo. Beleza, galera? Então, o século XVII foi turbulento para a Inglaterra? Bastante. 2 revoluções, uma ditadura, enfim. Marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, como já falamos sobre o Cromwell, que vira presidente e depois ele fecha o parlamento e se estabelece como ditador. A pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Acredito muito nessa resposta, porque é o seguinte, as revoluções são no século XVII. E aí, depois da Revolução Gloriosa, o Bill of Rights, a monarquia parlamentar. Quando a gente entra no século XVIII, você já não tem mais conflito político. Você tem conflito social, ludismo, cartismo, os socialistas, o sindicalismo, beleza. Mas o parlamento está consolidado. E quem são as classes dominantes? A burguesia e a nobreza, beleza? Então, eu acho que a letra B está bem certinha. C. Vamos lá, próximo slide. A instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo, em meados do século XVIII, foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. Ah, professor, mas e aí? Bom, pessoal, a grande questão aqui é o seguinte, a República de Cromwell, ela foi derrubada por uma ditadura do Cromwell. Então, falar que, assim, que a estabilidade política do século XVIII tem a ver com a República de Cromwell, tem nada a ver. E aí também não dá para você afirmar que turbulência política é uma característica do absolutismo. Ah, professor, mas, pô, no século XVIII foram várias revoltas e várias revoluções contra o absolutismo. No século XVIII. Esse absolutismo está se fortalecendo desde o século XV. Então, assim, não é uma característica as turbulências do absolutismo. Acontece num século, é uma puta de uma revolução, o absolutismo praticamente acaba, mas não é uma característica dos séculos passados. Pelo contrário, o absolutismo ele reprime as revoltas e se coloca no poder, beleza? D. O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento do final do século XVIII. Essa é muito boa, porque é o seguinte, essa tolerância religiosa foi aplicada, beleza? Só que aí, mano, não dá para chamar de calvinista, tem que chamar de puritano. Ah, professor, mas pô, o calvinista, ele é um calvinista inglês, mas se tá falando da Inglaterra, tá falando de puritano, entendeu? E aí não tem o que fazer. Mas realmente, depois do Bill of Rights, a gente tem a assinatura do ato de tolerância religiosa e a pacificação entre católicos anglicanos e puritanos. Letra E. O estabelecimento do parlamento bicameral, com a representação para os nobres e para a burguesia enriquecida, e do direito de voto universal. Aí não, né? Porque uma das coisas no cartismo
que é do século XIX, é justamente direito de voto universal, masculino. Então não dá para falar que no século XVIII, depois da Revolução Gloriosa, o voto já era universal, não era. O voto, ele era censitário. Beleza, galera? Então, gabarito aqui, ó, letra B de bola. Depois do turbulento século XVII, o parlamento se fortaleceu e conciliou o estabelecimento entre as classes dominantes. Showzão? De boas? Tá todo mundo tranquilo? Tô abrindo aqui no meu celular. Beleza? Maria, obrigado pelas palavras. Ó, T-Rex. Sem inveja do meu Mengão. Olha só. Ivonete, muito bom. É isso aí. Renanzinho, qualquer dúvida, tô aqui com o WhatsApp aberto. Então vamos lá. Vamos para a próxima questão, pessoal. Você sabia que o seu cromossomo está programado para você viver 124 anos? Todos nós nascemos com o direito de viver 124 anos. Porém, contudo, entretanto, a viagem para cá é gratuita. A permanência você tem que pagar. E esse pagamento é alimentação, sono, atividade física, suplementação, fazer tudo o que você precisa fazer para que o seu DNA, para que a sua estrutura cromossômica possa levar você o mais longe possível. Doutor, mas como é que eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso fazer? O que eu devo e o que eu não devo fazer? Nós vamos falar sobre isso na nossa Semana da Longevidade, uma semana inteirinha falando sobre todos os princípios da saúde para que você viva bem, viva mais e viva de forma mais equilibrada. Doutor, mas como é que eu faço para participar disso? Clica aqui no botão Saiba Mais que eu mando para você. Proeminente graças a essa revolução, né? Abrindo um novo mundo. O texto 2 não. O texto 2 ele está já colocando ali o seguinte, olha, a Revolução Industrial, ela acaba com o trabalho doméstico, beleza, mas ela ferra a vida dessas pessoas que eram famílias que viviam em seus sítios e fazendas e tinham lá na produção artesanal de tecido a sua principal fonte de sobrevivência. E de repente, irmão, o Estado tomou conta das terras, essas pessoas foram expulsas e agora vão trabalhar em fábricas terríveis, doentes, por um salário de miséria. Então, né, a grande parada ali é a gente entender como é que está a abordagem desses dois textos. Mas vamos lá, respectivamente. Né? Então, o texto 1 ressalta a expansão tecnológica? Com certeza. O texto 2, deter-se no trabalho doméstico? Pô, não, né? Pelo contrário, o texto 2 está dizendo que o trabalho doméstico ele foi destruído. E não que ele foi absorvido, quer dizer, que agora o trabalhador se detém ao trabalho doméstico, não é isso? Agora é o contrário, ele está indo no trabalho fabril. B, acentuar as inovações tecnológicas, com certeza, é isso que ele está dizendo. Olha lá, a máquina a vapor, o sistema fabril, a produção em larga escala, abrindo para o novo mundo. Então ele tá valorizando essas inovações tecnológicas. Priorizar as mudanças no mundo do trabalho, também. Ah, professor, mas esse texto 2 não é uma questão mais social, falando da insalubridade, tudo bem. Mas quando ele fala o seguinte, olha, vamos lá, o trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção, ponto. Ali ele está falando que as fábricas e essa revolução industrial, ela se passou por cima, né, do modelo doméstico. Também fala das questões sociais, mas eu acho que é muito boa. C,
Debater as consequências sociais? Não. O texto 1 fala sobre algum ser humano, não fala de nada. Então não está falando de sociedade. Valorizar a reorganização do trabalho? Também não. Ele não tá falando nem da reorganização, pelo contrário. Olha a primeira frase. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à mão de obra. Então, essa organização está muito mal organizada. D. Indicar os ganhos sociais. Mais uma vez, pessoal, tem algum social no primeiro texto? Claro que não. O primeiro texto tem um viés completamente econômico. E aí, perda cultural. Pô, aí nenhum dos dois fala de cultura. Não tem nada a ver. Minimizar as três. Pô, aí é foda, né? São três questões, são três alternativas sobre a mesma coisa, o mesmo erro. Então, galera, gabarita aqui, letra B. Acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças de trabalho. De boas? Beleza? B de bolo, gostei, Ivonete. Muito bom. Tá, beleza. Então, beleza. Nenhuma dúvida, não? Então, vamos nós. Espera aí. Tá. Vamos lá, próximo slide, questão 3, Enem 2017. Os direitos civis, surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas da humanidade. Por isso, ainda hoje, invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. O conjunto de direitos do qual o texto se refere inclui. E aí, galera, vamos lá. Quando a gente fala sobre direitos civis contra o absolutismo, cara, tem que vir na sua cabeça a palavra iluminismo. Entendeu? Porque o iluminismo é justamente o movimento que vai contra o absolutismo. É justamente o movimento que vai chamar o absolutismo de quê? De antigo regime. Vai chamar o absolutismo de aquilo que não tem mais cabimento, aquilo que é ultrapassado, aquilo que é retrógrado. E aí você tem que pensar o seguinte, cara, quais são os direitos que eu tenho hoje e que foi o iluminismo que me deu? E é o que o texto está dizendo, né? São chamados direitos naturais, assim. Naturais e, nas palavras de Locke, inalienáveis. Então são direitos que no momento que eles são modificados, no momento que eles são mexidos, você tem que se rebelar porque são direitos que não podem ser contestados. Então pensa bem, professor, quais eram os direitos que eu tenho hoje e o que eu não tinha na época? Ficou na dúvida? Já começa com a palavra liberdade. A liberdade religiosa, você tem, não existia. Liberdade de pensamento, você tem, não existia. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo isso são direitos inalienáveis. Igualdade jurídica, todos nós somos iguais a Deus? Não, todos nós somos iguais perante a lei. Professor, mas para os ricos a lei é exercida de maneira diferente dos pobres. Mas aí é um outro debate, galera. Não é essa a questão que eu estou querendo dizer. A questão que eu estou falando aqui é o seguinte, quando todo mundo nasce, a certidão de nascimento não é a mesma? É exatamente a mesma. Então, a gente está contemplado pelos mesmos direitos. Por isso que a igualdade jurídica, ou igualdade civil, se ligou? Direito à propriedade, participação política, direito à vida. Então, vamos lá. Aí qual é a parada da questão? Tu tem que entender que ela está falando sobre o iluminismo, e aí você tem que responder o seguinte, quais são os direitos que o iluminismo está defendendo? Todos esses que eu te falei agora. Voto secreto? Aí não, né? Professor, mas por que não? Porque, primeiro, que a bandeira do iluminismo fala de participação política, mas são várias formas diferentes. Ou uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar, uma monarquia esclarecida. Agora, voto secreto, aí já é um debate muito mais amplo, assim. Não é mais amplo, é um debate posterior. Primeiro você tem que ter direito de voto. Então o iluminismo não está falando sobre voto secreto. Ele está falando sobre ter voto, sobre ter eleição, sobre ter uma representação. Beleza? E aí, candidatura em eleição. Pô, se eu estou te falando que a maior parte, se tu pegar Voltaire, você pega todos. Locke, Voltaire, até o próprio Rousseau. Ninguém fala de república. Mentira, o Rousseau fala de república.
mas em pequenos estados. Porque quando se tinha grandes países, até o próprio Rousseau compreendia a monarquia, mas uma monarquia parlamentar. Uma monarquia submetida a uma Constituição. Então, falar em candidatura, você necessariamente está falando em república. E não é o que os iluministas estavam dizendo. Moradia digna, pô, aí, cara, a gente parte para uma coisa muito mais ligada aos direitos humanos. E o iluminismo, ele está falando de direitos gerais. Para depois você continuar aprofundando no discurso para chegar sobre, olha, não ter onde morar não é um direito digno. Mas isso é muito mais, eu vou te falar, da Declaração dos Direitos Humanos, que vem só depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, previdência social, saúde, é a mesma ideia. Entendeu o que eu estou falando? Pô, a gente tinha um Estado onde as pessoas mal tinham registro de nascimento. O Estado não permitia casamento civil, não permitia certidão civil. Então, que previdência social é essa no século XVIII, cara? Tá muito cedo para isso. Aí, letra D, pô. Igualdade jurídica, liberdade de expressão. 2 direitos gerais e inalienáveis. Filiação partidária, mais uma vez. Se tem partido, tem república. A gente está falando necessariamente de república. Então, gabarito aqui, D de dado, beleza? Molezinha, molezinha. Pô, show, todo mundo aqui acertando. É isso. Beleza? Tá aqui minha esposa. Abriu o WhatsApp para ver se tinha pergunta. Eu só mandei para ela assim. Porque ela já chega, né, e me dá uma lista de compras. Já entendendo que a obrigação que eu tenho enquanto ser humano é fazer compra. Dane-se os meus compromissos. Mas eu fui lá, né, como bom marido que sou. Aí só a pessoa mandei assim, não tinha brócolis. Aí, pô, eu acabei peguei aqui, então você não comprou nada, como é que vamos fazer agora? Não vai ter mais janta. Eu só quero acabar e meter meu pé para ver o jogo. Mas, então, vamos para a questão 4, já que não temos dúvidas, certo? E eu estou aqui arriscando a minha existência falando mal de minha esposa ao vivo. Mas vamos lá agora para a questão de Revolução Americana. Em 4 de julho de 76, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do Pacto Colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis. Olha a palavrinha que eu estava usando. Direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde na Revolução Francesa. Então, o que o texto está dizendo para a gente? A Revolução Americana já é uma revolução iluminista, já é uma revolução libertária, já é uma revolução que coloca esses direitos como pauta e que foi consolidado por eles. Beleza. Agora, esses mesmos direitos vão ecoar com maior vigor na Revolução Francesa. Então, por que tem essa ideia? Porque a Revolução Francesa ela vai fazer tudo isso e muito mais. Tipo, o que a Revolução Americana não fez, que a Revolução Francesa fez? A Revolução Francesa fez lei de reforma agrária. E jamais a Revolução Americana ia encostar na propriedade privada. A Revolução Francesa fez programa para combater a fome, com a lei do preço máximo. A Revolução Francesa deu voto universal. Beleza? Isso aí eles também deram lá. Mas, talvez o mais importante, a Revolução Francesa aboliu a escravidão. E os americanos, mantiveram a escravidão por quase 100 anos. Beleza? Então vamos lá, galera. Diante dessas informações, considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos? Não, pô. Acabei de falar com vocês que... professor, você falou que a Revolução Francesa foi além. Foi além. Mas os princípios são os mesmos, que são os princípios iluministas. Então, os ideais não são opostos. Beleza? B. O processo revolucionário francês
identificou-se com o movimento de independência norte-americana e no apoio ao absolutismo esclarecido. Pô, claro que não, né, galera? Primeiro que a Revolução Americana é republicana. E a Revolução Francesa, ela primeiro passa por uma monarquia constitucional e depois vira república. C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Perfeito, é isso aí. D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa, aí não, né? É o contrário. A Revolução Francesa veio 13 anos depois da Revolução Americana. Que é mais ou menos também. É porque eles contam, os americanos, né? A partir do 4 de julho. Mas a Revolução Americana só termina mesmo em 1783, não em 76. Então, de 83 para 89 são 6 anos. Mas, enfim. Ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Então, assim, a Revolução Francesa foi na França. Que pacto colonial é essa que ela rompeu? Ela rompeu um pacto com ela mesma, entendeu? Não faz nenhum sentido. Então, gabarito letra C, pessoal, questão tranquila. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Beleza? Vamos ver aqui então se a galera... Beleza. Que ela não veja essa aula, com certeza, Marcela. Inclusive, o nome dela é Marcela, com 2 L's. Pô, tô nem escondendo não, ó. Hoje é dia. A galera já ficou irritada aí, os palmeirenses, corintianos. Mas, ó, tô preparado. Então, beleza, galera, muito bom. Todo mundo de ser. Show. Renan, manda o slide, hashtag ProEnem. Vamos fazer, essa é molezinha também, galera. Olha lá. Questão 5, Enem 2010. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela proibidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Se eu não me engano, isso é de Robespierre. Não. É sim. O discurso de Robespierre, em 5 de fevereiro de 94, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Ah, professor, está falando dos jacobinos. Porra, é isso aí. Então, quem são os jacobinos? Aqueles que sentavam à esquerda, não é isso? Que desejavam maiores direitos sociais. E eu vou te falar, esses direitos que eu te falei no começo, na questão passada, abolição da escravidão, lei de reforma agrária, lei do preço máximo, todos esses direitos foram estabelecidos durante a República Jacobina. Então, é a alta burguesia que sentava à esquerda? Não, né, gente? A alta burguesia, empresário, industrial, dono de fábrica, dono de banco, senta à direita. São, até hoje, né, pessoas ligadas ao mercado financeiro, né, ligado aos empreendimentos, ligado a uma política de austeridade do país para fomentar o crescimento econômico. A esquerda, não. Está preocupada em combater questões emergenciais e sociais, beleza? Ao clero, porra, a militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França. Aí todo mundo fala, professor, mas isso aconteceu, né? Galera, tudo bem, assim, a gente tem uma organização militar que vai derrubar os estrangeiros, mas não necessariamente, quer dizer, necessariamente não, mas não são militares oriundos da burguesia. Ah, mas o Napoleão Bonaparte, nobre. E o irmão dele, nobre. Então, se você vê bem, Lafayette, nobre. Então, se você olhar os militares que toparam defender a França, não vem da burguesia. D. A nobreza esclarecida. Pô, gente, a nobreza, ela tá dentro da Revolução Francesa, ela tá fodida, desculpa, gente. Ela tá presa, ela tá exilada.
A nobreza foi a classe mais perseguida da Revolução Francesa. Então, não faz nenhum sentido. Minha letra é, pô. Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Questão molezinha. Todo mundo foi de boa? Beleza? Todo mundo de letra E, pô, beleza, hein? Gabarito. Isso aí, monstros. Boa. Vamos lá, questãozinha de Brasil, essa é mole também, hein? Vamos lá, questão 6. O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é o que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas de Minas Gerais, a sedição avançou sobre a sua decorrência. A diferença entre a sedição abordada, gente, vamos lá, é cheio de palavrinha esquisita para te confundir, mas na verdade é o seguinte: qual é a questão central que difere a Conjuração Baiana da Inconfidência Mineira? Então vamos lá. Primeiro, Inconfidência Mineira, elitista, Conjuração Baiana, popular. Se você olha para a Inconfidência Mineira, você vai ver ouvidor, desembargador, juiz, coronel e só o pobre do Tiradentes lá, tadinho, como ferrado. Já a Conjuração Baiana é todo mundo, meu irmão, alfaiate, estivador, escravo, ex-escravo, todo mundo lá, pobre, beleza? Qual vai ser a grande influência da Inconfidência Mineira? Os Estados Unidos, a Revolução Americana. Qual vai ser a grande influência da Conjuração Baiana? A Revolução Haitiana, uma revolta escrava que libertou um país das mãos da França, beleza? Justamente nesse período. E o ponto mais importante, a Inconfidência Mineira não pretendia abolir a escravidão, exatamente como fez os Estados Unidos. Enquanto a Conjuração Baiana, a pauta principal é o fim do racismo e o fim da escravidão. Então, galera, tá feita a questão, né? Eliminar a hierarquia militar? Claro que não. Pô, isso nunca nem foi pauta. Se anular o domínio metropolitano, beleza, isso é uma diferença? Não, isso é uma semelhança. Tanto a Conjuração Baiana como a Inconfidência Mineira queriam acabar com o domínio metropolitano, mas por caminhos diferentes. Suprimir a propriedade fundiária? Não. Não foi pauta para a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira jamais vai negar a propriedade privada, já que ela é baseada na Revolução Americana, que tem na propriedade privada, pô, a coisa mais importante de todas. Extinguir o absolutismo monárquico, assim, é uma semelhança entre as duas. Ambos movimentos são movimentos republicanos. Então, assim, ele quer a diferença. Letra B, pô. Entendeu? Abolir a escravidão. A mineira não quer, a baiana queria. De boa, galera? Questão tranquila, não? Aí, nossa, chuva de B. Isso aí. B de bom demais. Muito bom. Então, beleza. Vamos lá para a questão 7. Beleza? Celina, posso sim. Os jacobinos eram um partido que surgiu durante a Revolução Francesa, que sentavam à esquerda do parlamento e que defendiam pautas sociais, como acabar com a fome, como erradicar o analfabetismo, como construir escola, diferente dos girondinos, que eram um partido que sentava à direita, que tinham como pautas mais econômicas, como acabar com a dívida externa, como investir em indústria de base, como promover o aumento de PIB. Direita e esquerda. Beleza? Se você quiser aprofundar mais ainda nessa questão, tem um vídeo meu no YouTube, pelo ProEnem, onde eu explico o que é a esquerda e o que é a direita. Mas vamos lá. Questão 7. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores a 22, né, que é a nossa independência, Grito do Ipiranga. Essa comemoração está diretamente relacionada com
Aí sim, por que comemorar o 7 de setembro? Pô, tem desfile do Exército, tem parada, é feriado nacional. Então, por quê, né? Por que que você tem um evento cívico para comemorar uma coisa que aconteceu tantos anos atrás? A construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Me parece bem boa. É tipo assim, caraca, nós temos com um povo estranho. Não é isso que ele fala, um povo alheio? Um povo estranho mesmo. Com o Nu, você adiciona dinheiro na sua conta usando o limite do cartão. Então, não consigo ver nada de errado na letra A, não. B. O domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que efetivou logo após 1882. Tem nada a ver, né? O domínio sobre os principais cargos políticos. Pô, a elite brasileira, ela se coloca não, nos principais cargos, com toda certeza. Mas desde 22, não de 82, pô. É desde a independência. Os interesses de senhores de terra que após a independência... Aí, pô, piada, né? O Brasil foi o único país, junto com os Estados Unidos, a declarar sua independência e não abolir a escravidão. Então é completamente contrário. D. O apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial, como a expulsão de estrangeiros do país. Galera, isso nunca aconteceu. O Brasil nunca expulsou estrangeiro. No máximo, durante o segundo reinado, se privou de participação política e tal, mas mesmo assim não era proibido. Então já está errado isso aí, né? E quando você fala em apoio popular, é muito difícil, porque no Brasil imperial o povo praticamente não existia, assim, não se tinha, não se contava com o apoio do povo, beleza? Letra E, a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte. Galera, a transferência da corte, o Brasil ainda era colônia. Ah, mas virou Reino Unido. Mas não é a questão, não está falando sobre isso. É uma questão do Brasil já independente. Então, gabarito aqui, letra A, com toda certeza, manutenção de símbolos da identidade nacional. Questão 8. Alguma dúvida aqui? Parará, todo mundo de A, porra, excelente. Muito bom, galera. Boa. Então vamos lá. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes estejam aglutinados numa só nação. Colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário, fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas numa só entidade cívica e política. Darcy Ribeiro falando sobre o Brasil e as diferenças internas do nosso país. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil de como garantir a sua unidade político-territorial. As características, rapidinho, gente. Voltamos, beleza? Vamos ler de novo. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua unidade político-territorial, diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o projeto de independência à construção do Estado Nacional Brasileiro e as suas particularidades, vamos falar sobre como é que veio esse Brasil nascido, né? Ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, independentemente de cor, sexo. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Se a escravidão permaneceu no Brasil, como é que você pode falar sobre isso? B. Estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios do nascimento como critério de hierarquização social. Bom, guarda essa. Vamos ler para ler depois. C. Realização de acordos entre as elites regionais que evitou confrontos armados contrários ao projeto luso brasileiro. Galera, esse arranjo das elites regionais é muito mais uma coisa da República. E houve confronto armado, né? Houve confronto em Salvador, houve confronto no Pará, em várias províncias do Nordeste. D. Concessão da autonomia política regional, que atendeu aos interesses socioeconômicos dos grandes proprietários. Não. Isso é uma coisa da República também. Entendeu? Por quê?
quando a gente tem um poder moderador, ele está acima de todo mundo. Então você não tem essa autonomia política. É um absolutismo disfarçado. Lembra o apelido? Parlamentarismo às avessas? Letra E. Afirmação de um regime constitucional monárquico que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. A letra E me parece muito boa. Professor, mas é a letra B. Então vamos lá, galera. Estruturação de uma sociedade que adotou privilégio de nascimento como critério de hierarquização social. Na verdade, se você não tem, no momento em que se estabelece a nossa Constituição, você ainda tem ali títulos de nobreza que o Dom Pedro vai distribuir, etc. Mas que não vem necessariamente desde o nascimento. Assim. Claro que... E outra coisa, ele vai pagar imposto. Então ele é um nobre, mas dentro de um sistema que já tem igualdade jurídica. Então, é muito mais pela propriedade do que propriamente pelo título. Você vai ter uma porrada de latifundiário que não tem título, mas que é parlamentar, mas que é primeiro-ministro, que vai governar. E não necessariamente porque ele tem um título de nobreza, entendeu? Então não é o privilégio de nascimento, é muito mais a hierarquização a partir da propriedade de terra. E a letra E está totalmente certa. De boas, então vamos para o nosso último slide de período joanino. Galera, arrebentou aqui. Muito bom. Em 2008 foram comemorados os 200 anos da família real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período de 1808 a 1821, durante os 13 anos em que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Vamos lá. Bahia, 1808. Parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da Inglaterra. Rio de Janeiro, mesmo ano. Desembarque da família real portuguesa na cidade, onde vão viver até 1820. Salvador, 1810. Dom João estava lá e assinou a abertura dos portos das Nações Amigas, que na prática era só a Inglaterra. 1816, Dom João torna-se rei do Brasil e de Portugal. Né? O Dona Maria morreu. 1817, primeira Revolução Pernambucana. E aí, Dom João vai reprimi-la. Uma das consequências desses eventos foi... Então, assim, qual é uma das consequências do período joanino? A decadência do Império Britânico, piada, né? A Inglaterra está em ascensão total. O fim do comércio de escravos no Brasil, piada. Professor, mas não houve, Dom João não se comprometeu. Ele se comprometeu, mas nunca fez. Então, o comércio de escravos no Brasil ele nunca para de crescer até 1850, com a Eusébio de Queiroz. A conquista da região do Rio da Prata, em represália à aliança entre Espanha e a França, com toda certeza. Professor, o que é isso? Dom João invadiu a Cisplatina, atual Uruguai, terra de Arrascaeta, de la Cruz, Varela, não é isso? E ficou lá até 1829. E por que ele invadiu? Porque a Espanha ajudou a França de Napoleão a passar pela Espanha. Então tá certíssima, C. A abertura de estradas que permitiu o rompimento do isolamento. Pô, gente, virou JK, o Dom João. Letra E. O grande desenvolvimento econômico de Portugal. Tava na merda. Portugal estava invadido. Portugal estava tentando sobreviver à França. Então, gabarito, com certeza, letra C. A conquista da Cisplatina em represália. Beleza, galera? Show! Tá todo mundo bem? Então é isso aí, galera. Um beijo a todo mundo. E em dezembro de 81, vamos que vamos. Mengão hoje. Nós. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.